Fala pessoal! No vídeo de hoje eu quero falar sobre técnicas de vendas. Eu vou te ensinar 3 técnicas de vendas que eu uso muito nas minhas negociações e que eu considero que sejam algumas das técnicas mais eficientes que existem no ramo, capazes de conquistar clientes. Então, vem comigo que vocês vão pirar nestas técnicas que irão te ajudar a conquistar seus múltiplos 5 dígitos mensais de comissão. Eu me chamo Adriano Goulart e faço parte da HZcom Soluções em Marketing Digital e Infoproduto. E antes de eu continuar este vídeo, quero te pedir para dar o seu like aqui embaixo dele. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para nos ajudar a divulgar nosso trabalho. E ative o sininho para receber as novas notificações de todos os vídeos que eu posto aqui a toda semana. Tá bom, galera? Conto com vocês. Agora, sem mais delongas, vamos ao que nos interessa. Você sabia que dentro de um empreendimento, as técnicas de vendas ou negociação podem significar a linha tênue entre fechar um bom negócio ou perder uma oportunidade? Por isso, as pessoas têm procurado estudar e aprender cada vez mais sobre elas, tornando-as um conhecimento indispensável para todo empreendedor. Pois a boa negociação é a que produz resultados e que irão satisfazer os nossos interesses, bem como os interesses dos demais envolvidos na negociação. Contudo, tenho lido e visto muitas pessoas tratarem assuntos como salientar benefícios, identificar ou quebrar objeções, entender o cliente, seja resiliente, seja criativo, ouça mais, fale menos, conheça seu cliente, conheça seu produto, entre tantos outros assuntos sendo tratados como técnicas de vendas ou de negociação. Mas, na minha opinião, todos esses assuntos fazem parte do processo da venda, do processo da negociação ou do processo de desenvolvimento do vendedor. São características que o vendedor irá adquirir e desenvolver ao longo da sua carreira e que muitas delas poderão estar ajudando na técnica de vendas que ele decidirá usar em seu prospect. Então, nesse intuito, eu vou te apresentar 3 técnicas efetivas de vendas, que são a técnica A Ponte, a técnica Mahana e a técnica do espelhamento. Você já deve ter ouvido alguma delas, mas vamos lá. Então, vamos começar com a técnica A Ponte. A ponte é uma das técnicas que eu mais gosto de usar. Ela consiste em o vendedor construir uma ponte entre ele e o seu cliente e fazê-lo atravessar para o seu lado. Pois de nada adianta lançarmos novos produtos, materiais promocionais e campanhas se não avaliarmos o nosso mercado, os clientes e adequarmos o que vamos oferecer a cada um deles. Ela se baseia em 6 passos. O primeiro deles é: alimente-se com atitudes vencedoras. Entenda que nada será se as atitudes vencedoras não estiverem dentro de cada vendedor. As atitudes vencedoras são a base, o alicerce, certo? Que queremos construir para a nossa ponte. São 8
atitudes vencedoras que você deve ter para ser um vendedor de elite e poder atingir os seus objetivos pretendidos, sejam eles qual forem, independente do seu segmento ou de onde venda. Então, eles são: de manhã, me levanto para vencer. Este é o primeiro. Segundo, sou movido a metas e objetivos. Terceiro, não desperdiço tempo. Quarto, penso, logo vendo. Quinto, o medo não me domina. Sexto, nunca desisto. Sétimo, acredito na força do entusiasmo. E oitavo, aprendo alguma coisa todo dia. Já o segundo passo é pesquise seu cliente. Quanto mais você souber sobre o seu cliente e tudo o que o envolve, melhor será o projeto da ponte que irá construir sobre o abismo que os separa, você e seu cliente. O que você precisa saber sobre o seu cliente para construir a sua ponte? O que você precisa saber? Você precisa prospectá-lo para saber o quê? Onde estão? Para poder descobrir o quê? Sua localização. Você precisa saber o quê? Você precisa saber o quê? Qualificá-los. Para saber quem são. Para poder descobrir o quê? Seus valores, crenças, potenciais, características. Você precisa o quê? Sondá-los para saber o que desejam, o que precisam, o que esperam. Para poder descobrir seus desejos, necessidades, expectativas e problemas. Por mais que você pesquise seu cliente antes da visita, parte do seu planejamento acontecerá na abordagem. Essas informações que você conseguirá na hora da visita, da venda, são fundamentais, pois através delas você definirá os benefícios que considerar para aquele cliente. Então, observe, pergunte, escute e entenda seu cliente. Terceiro passo, ofereça benefícios. Benefícios são as únicas coisas que o seu cliente compra e é só o que você tem para vender. Quer ver? Imagine que os benefícios são a estrutura da ponte que você constrói até o seu cliente. E o que você precisa saber e conhecer para poder oferecer os benefícios? Que os benefícios são divididos em 3 categorias. Isso você precisa saber. Quais categorias? Benefício do produto ou serviço. É aquilo que o produto ou serviço faz pelo seu cliente. Normalmente, é algo que o seu produto tem a oferecer, que vai solucionar um problema ou uma dor do seu cliente, e que a maioria da concorrência não tem. Benefício da empresa. É aquilo que a empresa faz pelo cliente. É um diferencial da empresa como uma garantia maior do que a concorrência, ou como um bom atendimento de saque. Qual é o outro que você tem que conhecer? Benefício do vendedor. É aquilo que o vendedor faz pelo seu cliente. Normalmente, é o homem de confiança do cliente que vai entender e solucionar seus problemas. Desculpa. Então, um bom atendimento, um bom pós-vendas, saber se antecipar sobre o que o cliente quer, são ótimos benefícios que farão toda a diferença na venda e fidelizarão e fará a fidelização do seu cliente, Número 4, neutralize objeções. As objeções são sinais que o cliente está vendo defeitos e falhas, imperfeições na sua ponte e por isso não se sente seguro para atravessá-la. As objeções
São testes que o cliente faz para provar a ele mesmo que a ponte é sólida e confiável. Mas por que das objeções? Por falta de atitude, vencedoras? Pela falta de pesquisa do cliente? Ou os benefícios oferecidos não foram convincentes? Nada disso ou tudo isso, né? Mas a real é que não existe venda sem objeções, senhoras e senhores. Independente de qual for o motivo, elas são parte integrada da venda. São nelas que o cliente se assegura de que está adquirindo é viável e confiável para ele. Se você estiver num processo de venda que não tiver objeção por parte do seu cliente, desconfie, pois algo de errado há. Ou o cliente não tem real interesse, ou você deixou alguma coisa pelo caminho no processo. Veja as técnicas que você pode usar para isso. As objeções podem ser verdadeiras ou falsas. Como descobrir a verdadeira objeção, gente? Faça o cliente revelar-se. Descubra o que o preocupa e o que o impede de tomar uma decisão. Quando o cliente disser qual é a sua objeção, utilize a regra do porquê. Quer ver? Exemplo. Mas por que o senhor acha que isso não irá beneficiá-lo? Por que o senhor pensa assim? Entenderam? E o que faz para neutralizar as objeções? O que você pode fazer? Quando o cliente tiver dúvidas, ele demonstra que não entendeu. Você, vendedor, deve esclarecer os benefícios. E quando o cliente quer saber mais? Ele vai demonstrar curiosidade. E o seu papel, vendedor, qual é? Informe melhor a respeito dos benefícios. Agora, e quando o cliente não acredita no que você está vendendo, no que você está falando? Ele vai demonstrar falta de confiança. E o seu papel, vendedor, é comprovar os benefícios através de prova social. Ou seja, pessoal, mostre depoimentos de quem adquiriu e gostou do produto ou serviço. Desculpa. E quando o cliente quer levar mais vantagem, o que você faz? Ele vai querer negociar. E você, vendedor, vai negociar os benefícios ao invés de preço. Opa, que pigar. Quinto passo é um dos mais importantes da ponte. Tire o pedido, gente. Pois de nada adianta construir uma bela ponte se o cliente não atravessá-la, não fizer a travessia. Para fechar o negócio, o vendedor é quem deve dar o primeiro passo e trazer o cliente para o seu lado da ponte. Então, de que maneira o vendedor pode tomar a primeira decisão? Perguntando. Perguntas exigem respostas e respostas exigem decisões. Veja alguns exemplos para tirar o pedido. O senhor vai comprar uma ou duas cotas? O senhor prefere no seu nome ou da sua esposa? As correspondências devem ir para a sua residência ou para a sua empresa? Ou seja, gente, não dê chance de ele pensar se quer comprar de você. Conduza seu cliente de forma que a única coisa que ele vai ter que pensar é de como ele vai efetivar a compra. Outra maneira é pedindo. Isso é, solicitando o pedido diretamente ao cliente. Exemplo disso, como você pode aplicar? Por favor,
o senhor pode assinar aqui? Ou ainda, qual é o seu número de RG e CPF, por favor? Outra maneira de tomar o primeiro passo, a decisão, é agindo. Tenha uma ação física que indique que você considera a venda fechada. Veja alguns exemplos disso. Colocar o contrato em cima da mesa. Começar a preencher o contrato. Entregar a caneta ao cliente para assinar o contrato. Veja as técnicas que você pode usar. Faça o cliente imaginar os benefícios, gente. Imagine o senhor chegando em casa de carro novo. Ou você pode usar. Imagine a sensação de liberdade de pilotar esse carro zero. Ou ainda, o senhor pode imaginar quanta economia vai ter adquirindo um consórcio, uma carta de consórcio. Outra situação é, prove os benefícios. Apresente provas, testemunhos, documentos, referências, laudos, entre tantas outras coisas. Outra situação é, torne-se especiais aos olhos do cliente. Venda-se a si mesmo antes de vender o produto ou serviço. Faça o cliente confiar em você. E o sexto e último passo é, estenda o relacionamento. Veja que o processo de vendas não termina ao tirar o pedido, mas prossegue a partir daí, na manutenção da ponte construída entre vendedor e cliente, estabelecendo-se um relacionamento de longo prazo. Então, o que se pode fazer para manter para se manter um relacionamento de longo prazo, gente, com o cliente? Você deve estar presente e mantendo o contato de forma sistemática com seu cliente. Veja as técnicas que você pode empregar para estabelecer um relacionamento de longo prazo com o seu cliente. Para não deixar que o cliente o esqueça. O que você deve fazer? Você deve reavivar a sua memória. Lembre-o regularmente que você está vivo. Pare de não... para não esquecer que o cliente não esquecer de você. Acompanhe o cliente nas situações. Faça o pós-venda. Certifique-se que tudo que foi combinado foi atendido ao seu cliente. E para que fique atento às novas oportunidades. Então você deve vender mais para ele. Explorar novos segmentos. E obter indicações de seus clientes para que haja novas vendas. Agora, que você entendeu, eu vou mostrar a vocês agora a técnica de vendas Mahana. Mas a minha primeira pergunta é, você conhece a técnica de negociação Mahana, gente? O termo Mahana significa melhor alternativa à negociação de um acordo. Mas ela é mais conhecida no exterior como BATNA, The Best Alternative to a Negotiate Agreement. É um termo utilizado na negociação e administração de conflitos, pessoal. Seu objetivo é proteger o negociador de aceitar um acordo que não esteja alinhado com seus objetivos e interesses. Mas veja que antes de entrar em uma negociação, devemos estar preparados para isso. Os grandes negociadores sempre fazem seu trabalho de preparação. Eles conhecem seu negócio, conhecem seus oponentes, sabem o que querem e como consegui-los. Todas as estruturas sociais têm motivos latentes e compreensíveis de conflitos internos e externos na disputa por prestígio, poder, recursos escassos,
e para o alcance de metas. Por isso, a Mahana é uma ferramenta que determina quando o negociador deve se retirar de uma negociação, analisando qual é a melhor opção ou alternativa para fazê-lo. É muito importante desenvolvermos nossa Mahana, pois, quando entrarmos em uma negociação, devemos estar preparados e assim evitarmos possíveis aborrecimentos. Todo bom negociador sempre faz sua preparação antes de uma negociação. Ele conhece seu negócio e o seu produto. Ele também conhece seus oponentes, sabe o que quer e como consegui-lo. Por isso, é fundamental você conhecer a sua Mahana e da outra parte, embora isso nem sempre seja possível. É fundamental se ter bem claro qual é o objetivo ideal que se pretende atingir na negociação. Mas isso nem sempre vai acontecer. Então, por isso, tenha bem claro qual é o mínimo aceitável nessa negociação. Dessa forma, você consegue saber quais são as opções disponíveis antes de ir à negociação. No entanto, eu quero chamar a atenção de vocês para uma coisa que é muito importante. Não confundir Mahana com blefe. O blefe é uma jogada que nem sempre pode dar certo. E a Mahana é a construção profissional de alternativa. Um bom exemplo de Mahana é uma negociação que envolva a compra de produtos que podem ser fornecidos por mais de um fornecedor, que tenham condições de fornecimento, pagamento, entre outras coisas semelhantes. Assim, existindo a possibilidade de compra de um ou outro fornecedor, essa alternativa lhe dará mais força quando for negociar com o fornecedor escolhido. Naturalmente, você agirá com mais assertividade e objetividade. E é bem provável que a pessoa com quem esteja negociando perceba sua segurança. E se ela não tiver também uma Mahana forte, o resultado da negociação será muito mais interessante a você. Agora, veja um checklist para o negociador. Preparar-se bem é a fase de conhecer bem a si mesmo e a outra parte. Veja que planejar adiante é onde há um estabelecimento das metas, a definição das estratégias para atingir as metas da Mahana e de seu processo de administração em si. Implementar. Aqui são fundamentais as táticas, as habilidades e o comprometimento dos negociadores. Revisar. Aqui os aspectos fundamentais são aprender como se pode, aprender ao longo do processo, melhorar habilidades e conhecimento. Então, resumindo, pode-se considerar que a Mahana é vital na estratégia da negociação, pois ajuda a definir, a definir e a decidir um objetivo ideal na negociação. Determina o nível de posicionamento de retirada ou de recuo do negociador. E proporciona segurança psicológica durante a negociação, assim como soluções de segurança para a mesma. Agora, nós vamos falar sobre a última e terceira
técnica que eu quero ensinar a vocês aqui nesse vídeo de hoje, que é a técnica do espelhamento. A técnica do espelhamento foi criada pela terapeuta Virginia Satir, se não me engano, na década de 70. Ela percebeu que copiar os gestos e expressões dos seus clientes como se fosse um espelho a auxiliava a construir um clima de conforto para os mesmos. Ela também percebeu em seus estudos que duas pessoas com uma forte conexão assimilam inconscientemente o jeito uma da outra. Isso acontece muito com casais que estão casados há muito tempo. Por isso, podemos dizer que esta técnica não serve somente para casos de negociação. As áreas como compras e recursos humanos também podem se beneficiar dessa ferramenta. Então, podemos dizer que as conversas de negociações ficam mais fáceis para as pessoas que mimetizam as partes umas das outras da mesma maneira. Mas como aplicar a técnica do espelhamento nos negócios? Vejam que aplicamos as técnicas do espelhamento, nós criamos um forte laço com as pessoas que estamos em contato, sejam elas do nosso meio pessoal ou profissional. E com certeza nós já fizemos isso inconscientemente em algum momento da nossa vida. Porém, se conseguirmos aplicá-la de forma consciente em nossos negócios, os benefícios e as prosperidades que essa técnica nos trará são realmente muito grandes, pessoal. Mas para poder aplicar esta técnica, primeiramente você deve observar a linguagem verbal e não verbal de quem você está acompanhando. Por isso, preste atenção nas palavras. Quais as principais palavras que esta pessoa gosta de usar? O tom vocal. Esta pessoa fala rápido, alto, baixo, suave. Qual o tom de voz dela? O ritmo. Esta mesma pessoa conversa de maneira acelerada, movimenta-se ao falar ou mantém-se mais estática. Linguagem corporal. Como são os seus movimentos enquanto ela fala? Mexe os braços? É descontraída? Faz caretas? Mantém-se ereta o tempo todo? Balança as pernas? O que ela faz? Os gestos das mãos. As mãos mantêm-se fechadas, abertas, espalmadas, relaxadas, pressionando uma na outra. Outros detalhes, a vestimenta é fundamental nesse quesito. Se você pretende impressionar alguém que gosta de se vestir bem, não me apareça com jeans e uma sandália. Siga na mesma linha de vestimenta dela. Então, pessoal, o espelhamento é a capacidade de você poder imitar esses principais pontos do comportamento de uma pessoa. Por isso, se o seu cliente fala mais rápido, fale também. Se ele, durante a conversa, gesticula os braços, mova os seus também. Se a postura dele é mais relaxada, a sua também precisa ser. Pois, quando estamos nos conectando com o cliente através da técnica do espelhamento, iniciamos um processo interno de
compreensão de como é a forma que ele pensa, o que nos permite descobrir os melhores momentos para colocar uma ideia, influenciar, opinar ou mesmo partir para o fechamento da venda. Agora, não confunda técnica do espelhamento com mímica. É muito importante você saber utilizar a técnica de maneira natural, pois muitas pessoas praticam essa técnica de maneira completamente forçada, parecendo verdadeiros papagaios de pirata. Sem falar que fica extremamente óbvia a imitação. Aí, ao invés de se criar uma conexão entre as partes, o oposto acaba acontecendo. Cria-se um clima de antipatia. Então, você deve entender que o limite entre o espelhamento e a mímica se encontra na obviedade e intenção da atitude. Ou seja, no espelhamento existe um desejo mais sincero de buscar uma oportunidade de acessar o mundo daquela pessoa, enquanto que na mímica há um certo tom de frieza. Outro segredo é saber quando aplicar, quais gestos e qual pessoa deve utilizar o espelhamento. Em qual pessoa você deve utilizar o espelhamento. Mas veja que o time aqui é importante para se poder aplicar o quando. Isto porque depende de cada caso. O essencial nesse caso é observar algum momento de abertura, como por exemplo, um olhar mais intenso, ou um aperto de mão. Na situação de quais gestos aplicar, é preciso observar o gesto de quem mostra alguma fragilidade em seu cliente. Se alguém está nervoso e possui o hábito de puxar o cabelo para trás, né? Fazer assim, fazer isso pode ser uma boa parte para quebrar o gelo da conversa. Se alguém possui o hábito de sorrir para se sentir melhor, faça o mesmo. Mas agora, se por um acaso você perceber que essa atitude esconde uma certa timidez muito paralisante e que constrange demasiadamente a pessoa em si, mesmo que ela não possa parar, como roer as unhas em público, não faça esse espelhamento. E no caso de qual pessoa aplicar, nem todo mundo deve ser espelhado. Vejam bem, isso aqui vai muito da intuição e experiência de cada um. Com a aplicação constante de diversas técnicas de negociação, e em especial a do espelhamento, ficará fácil dizer que tipos de pessoa essa técnica melhor se aplica. Bom, resumindo, gente, a técnica do espelhamento consiste em imitar gestos e expressões de alguém, espelhando comportamentos dela. Cria uma forte conexão entre quem espelha e a pessoa que está sendo espelhada. O espelhamento ocorre naturalmente em pessoas que se conhecem há muito tempo. Que não basta apenas saber o que é a técnica de espelhamento. É preciso saber como aplicá-la, pessoal. E que, principalmente, a técnica do espelhamento não é uma mímica. Certo? Bom, gente, agora que você já conhece algumas das técnicas de vendas que eu uso e que eu
que me dão muito acerto na hora de que eu estou com um cliente. Comece a aplicá-las na prática, em suas negociações. Não esqueça de criar empatia, confiança, credibilidade durante todo o contato pessoal com seu cliente. Porque isso vai ajudar você a desenvolver um relacionamento com ele. Pois, ao compreender como seu cliente pensa e quais são as atitudes que ele irá tomar durante a apresentação do seu produto ou do seu serviço ou na negociação, você poderá utilizar a técnica certa para garantir uma boa negociação na sua venda. Sem falar que relacionamento gera mais vendas ou pós-vendas e que transforma seus clientes em fãs. Mas agora, se você ficou curioso ou ainda tem dúvidas sobre esse universo que é o mundo das vendas e quiser se aprofundar mais sobre o assunto, de aprender como vender muito e de maneira persuasiva, convincente e inovadora, se tornando um vendedor de elite e tendo sucesso, carisma, sendo assertivo e capaz de ganhar múltiplos 5 dígitos mensais, tenho um convite a te fazer. Eu te convido a conhecer o nosso Método de Excelência em Vendas, o MEV, onde nós ensinamos tudo sobre marketing, vendas, persuasão e gatilhos mentais. E de bônus, ainda você ganha ensinamento sobre inovações. Basta clicar no link que está aqui na descrição do vídeo e você saberá tudo sobre o nosso método. E agora, se você realmente gostou do nosso vídeo, e eu espero que tenha gostado, não esquece de deixar o like nele. E se ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para ajudar na divulgação do nosso trabalho. E ative o sininho para receber os novos conteúdos que eu posto aqui a toda semana. Abraço, gente, e até o próximo vídeo.